que está acontecendo? Há uma verdadeira bomba atômica estourando dentro das nossas cabeças. Para dizer de uma forma simplista, é nas nossas mentalidades. E disto vou tratar hoje porque o Dr. Plínio o previu. Eu sou Fernando Antunes, fui secretário do professor Plínio Correia de Oliveira de fim de 1977 até seu falecimento em 1995. E estou nesse canal dando minhas memórias. Peço àqueles que gostarem, que deem o like, que inscrevam no canal, compartilhem e façam comentários. Isso nos ajudará a projetar mais esse grande contra-revolucionário que, por virtude, se entregou todo a Nossa Senhora e à Santa Igreja. Há muito tempo eu estava querendo tratar desse tema, mas chegou um ponto que ficou indispensável. O que está acontecendo? Por que está todo mundo como que enlouquecido? Se diria que é uma bomba atômica aqui dentro da cabeça que tirou a racionalidade. Não há mais conversa, não há mais discussão no bom sentido da palavra. É disputa, é briga, não há argumentos, são afirmações gratuitas. E se a gente tiver um argumento muito forte, a pessoa diz, sim, o senhor tem razão, e no dia seguinte está dizendo exatamente o mesmo que dizia antes. O bom senso, aquele bom senso que vem da civilização cristã, tem um odor católico, esse vai acabando. E estamos entrando numa loucura. Essa loucura invade tudo, invade a política, invade a saúde. Então, nessa pandemia, as pessoas tomam posições científicas sem ter base nenhuma. E tomam um partido ou outro, irreconciliáveis. Não tem sentido. Não há remédio mágico. Mas nesta, cada um tem seu remédio mágico, seu tratamento mágico e não segue o resto. E tudo é levado num tom de gritaria. Na política também, é tão forte o assunto que dá divisões dentro das famílias. Nos Estados Unidos, era sabido isso, há famílias que se dividiam, os Trump entre Trump. Não havia mais discussão, não havia mais conversa. No Brasil também acontece um pouco disso, mas não vou tratar do Brasil, vou tratar de coisas mais históricas. Por exemplo, eu vou mostrar um trecho daquele assalto ao Capitólio. Não poderia ser mais louco. O que estava querendo aquele pessoal? Não é sério. Wait, no, that's a... There's got to be something. But in this case, I think I'm making an exception. There's a lot of control. We love you guys. We love the cops. Jesus Christ! We invoke your name! Amen! Amen! Thank you. In Christ's holy name we pray. Amen! Um assalto que só fez mal para a direita. Um assalto irracional. Havia aquela seita QAnon, que diziam até que o QAnon, que é um personagem misterioso, era o Trump. O Trump deixou entender coisas nessa linha também. É uma verdadeira bagunça interna, um caos interno dentro das mentes. De um caos com paixão, desaforos, insultos. Outro dia houve até um caso incrível. 3 países fizeram uma aliança. Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. De construir uns submarinos para a Austrália movidos à energia atômica. O ministro das Relações Exteriores, normalmente era a diplomacia. O que ele diz? Diz que foi uma facada nas costas, uma traição, que era uma conduta trumpista de Trump, conduta inaceitável entre aliados. A respeito da Inglaterra diz, eles são oportunistas, não se pode pensar outra coisa deles. Sobre a Austrália, mentirosa, duplicidade e desprezo. O ministro das Relações Exteriores. Onde ficou isto? Onde vamos? E o interessante é que o Dr. Plínio previu isto no final da década de 80 e tratou também na década de 90 sobre isto. E eu vou ver uns textos a respeito disto. Numa dessas reuniões, alguém leu para ele um texto de Marilyn Ferguson, é uma autora norte-americana que faleceu em 2008. E depois da Segunda Guerra, ela fez uns comentários nesta linha. Essa guerra não veio ainda, será combatida imensamente com armas mentais e no mundo do pensamento. Envolverá também o campo das emoções. Vejam bem, das emoções.
Ela não é profeta, mas Dr. Plínio, a partir daqui, ele tira uma série de coisas. A guerra mundial teve lugar, mas não constitui um verdadeiro Armagedon. Então, tudo que houve até agora não constitui um verdadeiro Armagedon. Aquele fim do mundo. E esse desordem mental, essa crise mental, essa bomba atômica dentro das cabeças, dentro da lógica, dentro da mentalidade, isto é uma coisa que é um verdadeiro castigo para a humanidade. Terrível, embrutecedor. Tudo que vinha da civilização cristã desaparece nisto. Comentando esse texto, o Dr. Plínio diz que esse texto abre as portas para nós da compreensão e, em alguma medida, para a previsão dos acontecimentos previstos em Fátima, numa perspectiva e num tamanho perto do qual todas as guerras não foram senão uma brincadeira de criança. Não é que vai ter uma guerra pior, sim, é possível, mas é que isto que está acontecendo nas nossas cabeças, no nosso trato, no fim dos restos da civilização cristã, isto é pior do que a guerra de mata-mata. E o Dr. Plínio diz, nós devemos reagir de maneira a permanecer fiéis à ordem verdadeira e normal. Permanecer fiéis à ordem verdadeira e normal. O que nós temos feito contra o comunismo, nós devemos fazer a favor da própria sanidade mental e do próprio relacionamento do homem com Deus. É essencial para o relacionamento do homem com Deus termos essa sanidade mental. E o Dr. Plínio faz uma descrição muito interessante sobre as gerações, diferenças entre gerações. E diz que há um paredão que separava a sua geração com a geração nova. A geração do Dr. Plínio foi educada numa maneira de ter horror ao frenesi, enquanto as gerações mais novas e as atuais, fomos formados na ideia de que uma pitadazinha de frenesi faz o papel de sal na comida. Ora, o frenesi, que é a matriz da intemperança, foi se acentuando. Veja, aqui já entra um problema que isto destrói a virtude da temperança. Então, diz o Dr. Plínio, viram sucessivas camadas de homens que assim, usando uma fórmula um tanto poética, que assim como aves que molham as pontas das asas na água e sobem, ondas sucessivas de homens foram molhando as asas cada vez mais nas águas dessa trepidação, que é uma trepidação gratuita, gostosa por ser frenética, malfaceja, mas que vicia tanto mais quanto mais faz mal, e cuja própria dor, porque ela causa dor, inebria, e que passou a ser a meta que as gerações sucessivas começaram a ter cada vez mais como modo de gostar de viver. Maneira de viver tem que ser esse frenesi, essa trepidação. Os filmes de hoje são trepidação, frenesi. Eu não vejo filme, graças a Nossa Senhora, mas pelo que eu vejo por aí, quando a gente passa por um lugar, é loucura. Não tem uma cena longa, não tem calma, não tem pensamento, tudo cortado. E o Dr. Plínio comenta que, historicamente, esse psiquismo frenético se poderia notar nas manifestações nazistas e fascistas, que eram, mais de tudo, o Gaudi do Zusammensein, estar juntos, de uma coisa que vibra junto e vibrarem todos de uma vibração universal. Esse já naquela época existia esse gosto da vibração, que agora se transforma em trepidação malfaceja que destrui a temperança e o equilíbrio mental das pessoas. E esse Zusammensein seria atrás de uma espécie como que totem, um homem que seria um ditador. E Dr. Plínio, como não podia deixar de ser, entra um dos assuntos mais profundos da vida, que é a luta anjos-demônios. E ele diz, neste momento nós temos uma espécie de progresso de entrada, não ainda diretamente do demônio, mas de vibrações do demônio, como quem chega perto do mar, não se molha ainda, mas sente a umidade do mar no ar. O mundo em que a geração nova nasceu era úmido de frenesi, reputados como o suco da vida. Até na indumentária apareceram formas de frenesi. A indumentária de hoje é uma loucura. Coisas rasgadas, cores malucas, quando não é preto com laranja, para chocar. Agora, analisando na política, vejamos o seguinte que o Dr. Plínio analisa. Às vezes, ele diz,
a gente se pergunta seriamente se não há um descontrole intencional dos acontecimentos para produzir um descontrole global das mentes. Então, se tudo isto não está preparado para ter influenciadores, como se chama hoje, que vão criando esse ambiente de descontrole das mentes e das trepidações e das vibrações. O Dr. Plínio diz, é preciso ter um equilíbrio heróico. Há uma diferença entre o perfeitamente equilibrado e o equilibrado heróico. O perfeitamente equilibrado, diz Dr. Plínio, conforme se apresentam as circunstâncias, cede ao fluxo do desequilíbrio. A situação se põe de tal modo que, já para ser perfeitamente equilibrado, precisa-se ter pelo menos um tanto de heróico. Naquela época já se dizia isso. Imagine hoje. Hoje é certo. Para se manter com bom senso e tentar introduzir bom senso nas conversas, é necessário um ato heróico, porque fica posto de lado, é excomungado. E diz que se não tiver isto de heróico, as cabeças começam a girar, de um modo que as pessoas não sabem mais o que pensar. O que resistirá a isso, se pergunta o Dr. Plínio. Esse desequilíbrio, de acordo com a lei de Newton, quer dizer, à medida que o desequilíbrio vai caindo mais fundo, ele vai acelerando a sua própria velocidade. E se dá então uma espécie de inferno, porque o mundo onde todas as pessoas não confiassem na própria inteligência racional, esse mundo se infernizaria. É o que está acontecendo hoje. Para que isto acontecesse assim, seria preciso que se tivesse a impressão de que os acontecimentos não são mais regidos pela razão. Alguém me dirá que nós estamos nisso? Os políticos se dizem desaforos, há mais no poder, tudo é permitido. Bom, desculpem esse parênteses. Dr. Plínio diz, nós somos objeto dos fenômenos que estamos descrevendo. Nós, está falando com os membros da TFP da época, nós somos objeto do fenômeno que estamos descrevendo. Então, quem escapa é terrível. Ora, a nossa criteriologia deveria estar virginalmente casta e forte diante desta poluição. Vejam, virginalmente casta e forte diante desta poluição. Nós não podemos entrar nesse jogo. Isso que o Dr. Plínio pedia de nós, e me parece que pedia com muita razão, porque a contra-revolução é lógica, tem bom senso, a cristandade tem bom senso. É o perfume que vem da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sangue derramado por nós. E aí, numa outra reunião, também de 91, como a que acabei de ler o trecho, ele diz, os acontecimentos previstos por Nossa Senhora de Fátima não vão ser só uma expansão da violência, mas vai ser também, em larga e importante medida, um desencadear-se de confusões mortíferas. Desencadear-se de confusões mortíferas. Repito, porque é o que está acontecendo para o espírito humano, mortíferas para o espírito humano, e às quais nós temos que resistir, Perdão a insistência, mas é tão necessário hoje em dia. Numa outra reunião, o Dr. Plínio faz a seguinte análise muito interessante. Diz, o aspecto preponderante dos acontecimentos previstos por Nossa Senhora de Fátima não é a guerra, mas é o caos, a desordem. O caos e a desordem foram muito mais longe do que iria uma guerra. Sim, senhores. E ele continua. Isto decorre, ademais, de um fato que nós não pensávamos que tomasse a preponderância que acabou tomando. Dr. Plínio, como sempre sincero, ele diz, eu não previ isto dessa maneira. Tem gente que diz que ele como que profetizava é como um Deus ex machina. Não. Aqui diz, nós não tínhamos previsto. Então, que nós não pensávamos que tomasse a preponderância que acabou tomando. E que o fato dos acontecimentos previstos em Fátima terem se afirmado muito mais nas mentes e no equilíbrio mental do que em qualquer outro terreno da humanidade. No sentido de que a loucura chegou muito mais longe do que se pensava. E uma forma de loucura que não é a loucura que se poderia pensar antigamente. E aqui estamos. Trata-se de um desatarrachamento do espírito pelo qual o bom senso, que é a bússola do raciocínio, está completamente liquidado. São os dias de hoje. Em todo caso, não está na proporção das pessoas que, diante de certos fatos, sentem as coisas de um modo completamente louco e não se incomodam.
não se importa com nada e não querem saber de nada. Não querem saber do bom senso. Não querem saber do raciocínio. É minha posição, eu sou por isso, etc. Cai o mundo. É mais firme do que um dogma. E mais adiante o Dr. Plínio diz que ele percebe que há uma contradição que está no âmago do modo de acontecer as coisas e que consiste em que, quando a gente vê os acontecimentos em profundidade, o mundo moderno está ruindo de um modo muito rápido. Se está ruindo. Quando se vê na superfície, as coisas é muito mais vagarosa. E depois há uma mistura devagar com pressa que nos deixa desconcertados. Ele diz, a revolução quer que as pessoas percam o sentido de que isto é anormal, extravagante. Tomem como normal o que é louco e vivam dentro dessa normalidade de pernas para o ar, de cabeça para baixo, julgando que tudo está certo. E com isso, eu os deixo pedindo orações para poder continuar esse canal com força e para ter tempo. Eu preciso de tempo para preparar material e para fazer os vídeos. Então, peço suas orações. Salve Maria!